Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí já caminhando no nosso segundo bimestre. Vamos falar hoje sobre um problema em específico da análise combinatória, o problema das permutações simples. Um problema que está resumido no seguinte contexto: imagine que eu tenha os elementos de um conjunto e que eu gostaria de contar de quantas maneiras diferentes eu poderia ordenar esses elementos desse conjunto. Então, por exemplo, se eu tenho três pessoas, né, de quantas maneiras diferentes eu poderia formar uma fila com essas três pessoas? Não é muito difícil, né, a gente concluir que podemos fazer isso de 6 maneiras diferentes, né? Só você pegar aí três coisinhas e pensar de quantas maneiras você pode ordenar essas três coisinhas, que você vai ver que consegue fazer isso de 6 maneiras diferentes. Então, esse é o nosso problema de hoje, é o problema das permutações simples, ok? Então vamos lá, vamos começar assim. Dado um conjunto com n elementos, denomina-se permutação desses n elementos qualquer sequência desses n elementos. Tá certo? Então, na verdade, calcular, né, o número de permutações é calcular o número de sequências que a gente pode formar diferentes com os n elementos de um determinado conjunto. Tá certo? E, gente, se você fez aí o que eu sugeri com 3 coisas, se você fizer com 4 coisas, você vai ver que vai dar um número bem maior de situações, vão ser 24 situações, né? Porque, na verdade, você vai ter que fazer o cálculo sempre assim, olha. O número total de permutações de n elementos sempre vai ser esse produto aqui, olha. Por exemplo, se você tem três pessoas, né? Que foi o que eu sugeri, você vai ter 3 possibilidades para posicionar, né? Vamos fazer um rabisco aqui, depois eu apago, que eu vou passar coisa aqui por cima. Imagine que eu tenha 3 pessoas, olha. Eu tenho essa pessoa aqui, uma coisinha bem tosca aqui. Eu tenho essa pessoa, é uma pessoa diferente, ó. Cabecinha diferente, né? Ó, uma terceira pessoa aqui também, diferente, ó. Então, essa é uma maneira de ordenar essas 3 pessoas. Aí eu vou conseguir uma outra maneira aqui, começando com essa pessoa, que seria essa, né? Não é isso? E aí entenda que para cada um que eu posicionar aqui na primeira posição, eu vou ter 2, né? Maneiras de posicionar os outros 2. Então vão ser 6 maneiras. Tá certo? Então, na verdade, eu tinha 3 posições para ocupar, tinha 3 opções para ocupar uma, 2 opções para ocupar a segunda e uma opção para ocupar a terceira, já que eu estou trabalhando com todos os elementos do conjunto. Então, se são 4 pessoas, né, o que acontece? Vou pegar uma pessoa e vou colocar aqui. Eu tenho 4 opções. Para colocar aqui, eu já vou ter só 3. Depois 2, depois uma. Tá certo? Então, eu sempre vou ter o quê? Sempre vou ter esse produto aqui, né? Se são n elementos, n vezes n menos 1 até 1. Tá legal? Então, se eu for calcular o número de permutações de 6 elementos, eu vou calcular 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, esse problema das permutações, ele é um problema bastante interessante, né? Porque, deixa eu ir apagando aqui, a gente já acabou de memorizar a maneira de resolver esse problema, né? Basta que a gente
pegue o número total de elementos aí e multiplique por todos os seus antecessores naturais, né? Inclusive, esse produto aqui recebe um nome, né? Mas vamos chegar lá. Então, olha, um exemplo, né? Na sala de aula, Marcos, Antônio, Pedro, João, Lucas e Bruno ocupam a mesma fileira de 6 lugares. Considerando que em cada aula eles mudam de lugar entre si, quantas aulas são necessárias para esgotar todas as possibilidades dos 6 amigos se acomodarem nas 6 carteiras? Ou seja, no seu contexto particular, o que essa questão está perguntando é: quantas permutações eu posso fazer, né, com 6 elementos? Ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não é isso? Está aqui, ó. Vou chamar de P de 6, número de permutações de 6 elementos. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá, só fazer a conta, 720. Legal, pessoal? Bom, aí é o que eu falei, esse número aqui ele vai receber um nome, né? Ele é o fatorial do número n. O fatorial do número n é indicado, né, por n fatorial, ou seja, qualquer lugar, se você do lado de um número encontrar esse sinalzinho de exclamação aqui, nós estamos pensando em quê? No número de permutações desse número aí. Tá bom? Isso aqui vale para n maior ou igual a 2, mas é fácil até de a gente justificar, né? Porque 0 fatorial a gente vai dizer que é 1 e n fatorial também vai dizer que é 1, tá? Mas guarde isso aí para você, o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 também é 1. E o fatorial de qualquer número maior ou igual a 2 é o produto desse número por todos os seus antecessores naturais. Então, por exemplo, quanto seria o fatorial de 10? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que é também o número de permutações de 10 elementos, né? Então é justo a gente fazer essa afirmação aí, né? O número de permutações de n elementos é simplesmente o fatorial do número n. Ok, pessoal? Beleza? Esse é o problema das permutações que pode aparecer, né, em vários contextos. Inclusive esse aí, que é muito comum, que aparece muito aí nas avaliações externas que a gente pode se deparar aí no futuro, que é o problema dos anagramas de uma palavra. Veja bem, eu tenho aqui uma palavra, a palavra alunos. Se eu começar a mudar de posição as letras dessa palavra, eu vou formar outras palavras que tenham ou não sentido, né? Então, essas palavras que têm ou não sentido são anagramas, ok? A gente usa esse termo anagramas para não falar palavras para coisas que não têm sentido, porque é claro que conforme eu vou mudando de posição as letras da palavra alunos, eu vou encontrando aí outras palavras, entre aspas, mas que não vão ter nenhum sentido, que não vão fazer nenhum sentido para a gente. Então, a gente prefere dizer que são anagramas, ok? Inclusive, a própria palavra alunos é um dos seus anagramas, tá? Bom, aí quando a gente pergunta qual é o número total de anagramas, bom, aí como a palavra alunos não tem letras repetidas, né? Então eu quero saber quantas são as permutações dessas 6 letras possíveis, né? É o problema que a gente já resolveu lá com os meninos lá
para sentar lá na sala de aula, né? Aí depois, nos outros itens, a gente vai tendo aí algumas situações criadas, né, pelo problema, tá bom? Então, ó, letra A, o número total de anagramas são 6 letras. De quantas maneiras eu posso permutar 6 letras? A gente já viu, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, são 720 maneiras. Agora, na letra B, ele quer saber qual é o total de anagramas que começam com a letra A. Bom, isso quer dizer que eu vou fixar a letra A e vou mudar de posição apenas as outras 5 letras, correto? Então, olha, eu vou fixar a letra A e aí as outras 5 letras é que vão ficar mudando de posição para que eu obtenha outros anagramas. Então, de quantas maneiras eu posso ordenar 5 coisas ou permutar 5 coisas? Fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Ok? Letra C. Qual é o número total de anagramas que tem as vogais juntas? Veja bem, agora eu vou contar os anagramas em que as vogais aparecem juntas. Tá aqui, ó. Eu acabo formando um bloco, né, com as vogais, certo? Ele não disse que os anagramas têm que começar com esse bloco. Então, esse bloco também pode ir mudando de posição. Então, eu tenho 4 coisas aqui que eu posso mudar de posição, que eu posso permutar. Por isso, eu tenho fatorial de 4 aqui, certo? Agora, por que esse fatorial de 3? Porque aqui dentro, apesar das vogais estão juntas, mas elas não precisam necessariamente ficar nessa ordem, aparecer nessa ordem. Então, eu tenho que contar também, né, as permutações das 3 vogais aqui dentro do bloco, né? E aí eu não vou contar isso ou isso, eu vou contar isso e isso. Por isso, o produto. Fatorial de 4 é 24, fatorial de 3 é 6, e 24 vezes 6 dá 144. Ok? Letra D. Quero saber o número total de anagramas que tem as vogais juntas e em ordem alfabética. Bom, aí vai ser só o 4 fatorial. Por quê? Porque aí agora só me interessa as vogais nessa ordem. Então, eu não vou contar as permutações possíveis entre as vogais. Eu só vou contar as permutações das 3 consoantes e o bloco, né, das 3 vogais. 4 elementos, 24 anagramas. Ok? Letra E. O número total de anagramas que tem as vogais em ordem alfabética. Bom, aí, galera, aí a coisa complica um pouco mais, né? Vamos ler aqui, ó. De todos os anagramas da palavra alunos, pode-se fixar as consoantes em determinada posição e permutar entre as vogais, montando assim grupos, né, de 6 anagramas. Dos 6 anagramas de cada grupo, apenas um anagrama, as vogais aparecem em ordem alfabética. Não é isso? Então, o que a gente faz? Calcula todos os anagramas da palavra, né, que são 720, e divide, né, pelas permutações possíveis entre as vogais, porque apenas uma dessas permutações as vogais estarão em ordem alfabética. Tá certo? Todas as outras não me interessam. Ok, pessoal? Então tá aí, a gente vai ter oportunidade de fazer uma aula, eu vou apresentando os problemas, a gente vai fazer uma aula e uma atividade também de avaliação
trabalhando com os problemas de contagem em geral, tá legal? Valeu, galera, até amanhã. Tchau, tchau.